RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Brasileiro, mas o Renato vai com um time misto para enfrentar sábado o Flamengo no Rio de Janeiro. O Internacional, que vem aí de 2 resultados, possibilidade de assumir a liderança, que acabou não acontecendo, vai com força máxima no jogo contra o Vitória no próximo domingo. Aquele Vitória que venceu em 2015 o Internacional, quando foi rebaixado para a segunda divisão. Falando em 2015, olha, uma comissão entregou hoje e passou o relatório das contas da gestão Vitório Pífero. Agora será levado ao conselho e será feita uma avaliação. Os números, olha, são surpreendentes. A gente vai mostrar exatamente esse relatório, uma matéria, inclusive, que foi do companheiro Fabrício Falcopes. Para tratar desses assuntos e outros assuntos comigo, Carlos Josias, Buenas. Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Como é que tá indo o Juventude? Terminou agora, 0-0. Momentaneamente fora da zona de rebaixamento, mas tem que dar uma secada no Paysandu. Pelo menos isso. Então vamos secar, né? Porque o Brasil venceu, o Brasil também está fora da zona de rebaixamento e é isso que a gente espera e deseja aí para os nossos clubes gaúchos envolvidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET. Mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC 2 Toques, no nosso site www.rdc.rdctv.com.br, no nosso YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda sua mensagem e ela fica passando no rodapé do seu televisor. Importante que você também diga a cidade de onde você está enviando a sua mensagem, para que a gente possa saber e também você compartilhe aí com seus amigos. Afinal de contas, nós estamos aí chegando a 3 meses com a nossa emissora no ar, para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV. Uma emissora genuinamente gaúcha, com produção local, com programas todos focados no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nosso 2 Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Bom, indispensável, não tenha dúvida que teremos que ter uma vitória aí de Grêmio Internacional, porque são 2 times que estão brigando pelo título brasileiro. O Grêmio na próxima terça-feira também continua aí se encaminhando, já praticamente definida a sua participação na semifinal da Libertadores da América. O Grêmio em 2 frentes aí para chegar ao tetracampeonato da Libertadores da América e também, né, foi dito pela própria direção no último final de semana, o Grêmio tem foco, objetivo também de chegar ao título de campeão brasileiro. Mas essa informação, Fábio, então o Juventude empatou 0-0, é isso? Empatou em 0-0 em casa contra o Londrina. Em princípio, ficaria fora da zona de rebaixamento, mas tem que torcer amanhã para que o Goiás faça o crime no Paysandu, jogando lá na Curuzu. Então, uma calça na mão, né? Não consegui vencer em casa, o aproveitamento do Juventude. Essa é a questão do Juventude. De 30%, né? Algo em torno disso, jogando em casa. Eu desanimei, sabe, Caduzinho? Não, mas não dá pra jogar toalha. Quantas rodadas faltam aí? Acho que 9 ou 10 rodadas, né? Não menos, acho 8 rodadas. 8 rodadas? Se eu não me engano. 8 ou 9 rodadas. O Juventude não consegue deslanchar. Eu acho que é em casa. O problema é 3 esse, jogos em casa. Mas o Juventude pediu também, né, Fábio? O Juventude fez um péssimo campeonato gaúcho, mudou aí de 3 técnicos, agora com o Luiz Carlos Vinck, ou seja, tempo ainda existe pro Juventude. Mas o Juventude era um time que, inclusive, se apostava até em coisas maiores até. O adversário do Juventude é o Paysandu? Na briga para fugir, esse time que citasse, que tem uma estratégia, né? O Paysandu perder tem uma estratégia, tem gente que conhece como é que faz. Tem gente que conhece como faz para se livrar do Paysandu, tem um pessoal que é treinado. Isso foi um folclore que acabou acontecendo com o falecido Arthur Dalegrave, né? Quando chegou aquele jogo decisivo contra o Internacional, que o Internacional se manteve aí na série A do Campeonato Brasileiro, aquela vitória com o Paysandu, e aí o Dalegrave era uma pessoa extremamente brincalhona, divertida, né? E aí ele chegou
chegou no aeroporto, pegou um táxi, e aí disse pro táxi, onde é que fica a casa do goleiro do Paysandu? Aí o motorista, não, por quê? Não, porque eu tô com essa mala aqui para comprar o goleiro. e aí a direção do Paysandu acreditou, sacou o goleiro. Não. Eu vou dizer que não quer é dizer que o Nacional comprou. Não, só um pouquinho. Eu vou dizer o que eu quiser dizer, não o que tu quer. Quer que eu diga o que tu quer dizer? Não, quer que eu diga o que eu quero dizer? Não, tu sabe o que eu dizer? Não, eu vou dizer, então tu disse. Eu também sabia. A mesma coisa que tu falou do Criciúma, tu acredita? Eu também, tu vai analisar. Tu acredita? Não, eu não sei se falou. Então eu vou chamar o testemunho do nosso companheiro que tu anunciou que daria as contas do Internacional agora, chamado Fabrício Falkovski, que fez uma reportagem no Correio do Povo com o presidente do Paysandu, teu colega. Não fui eu que disse, quem disse foi o teu colega que vai entrar agora com os números do Internacional, Fabrício Falkovski, que fez uma reportagem no Correio do Povo, te entende com o teu colega. Vai lá pro teu colega e diz assim, porque tu não sei. Como foi dito também, como foi dito. Eu não sei que foi dito, eu sei que eu fiz uma parte aqui e tu te meteu. Não se pode falar mal do Internacional. Não é. O negócio maluco, não é. cara. Como também. É sempre assim. Cada vez que eu falo alguma coisa, tu tem que puxar, tem representante do Internacional. Mas não é questão de ser representante de Grêmio Internacional. Não, desequilibra. Não, mas não é questão de desequilibrar. A mesma coisa que foi dito pelo zagueiro do Criciúma, depois, que foi comprado também para o Grêmio não ser rebaixado contra o Criciúma. Foi a mesma coisa. Não, a mesma coisa, o caminhão cheio de japonês. Não, é a mesma coisa. Teve entrevista do presidente do Paysandu, inclusive, como eu disse, documentada no Correio do Povo, pelo Fabrício Falkovski. Eu estou dando fonte de referência, estou dando jornal, estou dando repórter. Eu não me lembro quem é o repórter e qual é a rádio que disse isso. Tu não sabe. Não, o próprio. Então, tu vai acreditar nessas verdades? Se acreditar nessas verdades. O presidente do Corinthians. Tu vai pautar a minha fala? Tu vai pautar o que eu vou acreditar? Tu vai pautar o que eu vou acreditar? Deixa o torcedor acreditar. Não, nervoso fica tu. Que cada vez que se fala alguma coisa que possa ter pro Internacional, tu te agita. Contra o Grêmio também. Não, comigo tu não. A mesma coisa. Tu fica muito nervoso. Muito nervoso é tu. A mesma coisa. Tu fica nervoso. Quem ficou nervoso foi tu, que eu não consegui nem completar a minha fala. Tu te atravessou, parecia um Rivarola, dando uma voadora lá no Ajax. Não deixou eu terminar a fala. Ele ficou, sabe? A mesma qual é a pilha que tu usa? A mesma coisa que o presidente do Corinthians disse que o Internacional, o verdadeiro campeão de 2005 foi o Internacional. Mas isso é outra coisa. Então, outra coisa é um saco de caminhão. Nós estamos falando, mesma coisa, tu não presta atenção, depois repete. Outra coisa é o mesmo saco de caminhão. Mesma coisa é um caminhão. Outra coisa. Nós estamos falando do rabo do tatu e tu vem com o focinho da anta. É que no futebol tem essas coisas. Depois não dá pra grenalizar, tá? Não dá pra grenalizar. Vocês inventaram a grenalização e não a mesa começou nervosa. Nervoso estava o Cadu. Porque ele falou no Juventude, eu disse que tinha uma estratégia, eu nem revelei qual era a estratégia, eu fiz uma brincadeira com o Fábio e ele teve um chilique, parece o D'Alessandro. Saiu correndo pro lado pro outro. Tu tá tendo chilique. Não, chilique. Repassa aí, vamos ver quem é que atravessou a conversa e vamos ver quem é que teve Vamos falar de futebol no campo. No grito aqui é complicado. Vamos falar de futebol. Não vai levar. Não vai levar. Não, tu que atravessou e tivesse uma taça. Mas vamos lá, no grito tu não me leva. Não dá pra falar de futebol no campo? Não dá pra então. falar futebol no campo? Pode. Quem sabe a gente fala futebol do campo? Eu, por exemplo, eu gostaria de falar um assunto para a torcida do Internacional, que é um assunto muito ruim para o futebol no campo. Ou seja, o Palmeiras caiu fora quando não deveria cair, Josinho. Isso foi ruim para a Grêmio Internacional. Foi muito ruim, principalmente para o Internacional, porque o Palmeiras está grudado ali e para o Grêmio também. E o Palmeiras deveria continuar na Copa do Brasil para ter a competição do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e do Libertadores. Agora, ele tem Libertadores e vai se concentrar no Campeonato Brasileiro. E eu acho que a situação da dupla Grenal fica muito difícil, porque eu vou te dizer, apesar do São Paulo estar na frente,
Para mim, o grande favorito é o mas Palmeiras. não se tinha dúvida nenhuma que o Corinthians, que o Palmeiras era um time que ia crescer, não tinha dúvida. Nas três competições, nas três competições. Priorizar uma. Não, o Palmeiras tem time para 3 competições. Palmeiras é o Barcelona e o Real Madrid do futebol brasileiro. Então piorou. O Palmeiras, agora, depois que teve a volta do Filipão, cresceu muito. E piorou agora. Não, em vez de piorou, 3, ele vai ter 2 competições. Menos desgaste. Mas não piorou. Piorou sensivelmente para a dupla Grenal. Não, piorou para a dupla Grenal e para os demais clubes, evidentemente. Horrível. Né? Porque eu já me posicionei aqui, o adversário até em termos de campeonato brasileiro, nunca disse que seria o São Paulo. Até porque se tu analisar aí os jogos que tem pela frente do São Paulo, do Palmeiras inclusive, o Palmeiras tem jogos direto contra o Grêmio, tem contra o próprio São Paulo, ou seja, o Palmeiras, sempre disse, o grande inimigo em busca do título, aí na briga pelo título é o Palmeiras e não o São Paulo. E o Internacional vai ter 7 partidas em casa, né? Mais partida em casa do que fora. Eu acho que o negócio é o seguinte: se o Internacional fizer a lição de casa, o Internacional é concorrente. Por que eu digo Internacional? Porque eu tenho a impressão de que, viu, Josias? Eu tenho a impressão, não sei se é a impressão certa ou errada, mas que o Grêmio coloca o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Eu tô certo ou tô errado? Só um pouquinho, deixa eu ver a opinião do Cadu antes. O Cadu não deixa ninguém opinar. Tu tá contrariando. Ele tá nervoso. Ele perguntou pra mim, posso responder? Tá, mas deixa eu falar. Tu tá contrariando. O Fábio tá contrariando. tu fica aqui discutindo. Tu tá contrariando ao que disse a direção do Grêmio. Mas e daí? A direção do Grêmio foi clara. É pra efeito. Foi clara. Então ele não ouviu. Tá interessado? A direção do Grêmio sábado foi clara. O Grêmio quer sim o Campeonato Brasileiro. Mas tu não vai desprezar. Tu não vai desprezar o que o Grêmio está dizendo, que o Grêmio não quer o Campeonato Brasileiro. O Grêmio quer sim o Campeonato Brasileiro. Eu não acredito. O Grêmio é candidato ao Brasileiro. Mas eu não acredito. Eu não sou obrigado. Eu não vou dar mais opinião nesse programa. Não, porque tu dá opinião, o cara aqui tem um chilique. Mas não é um chilique. Então eu vou te responder. A pergunta foi pra mim. Olha aqui. O Cadu de novo se atravessou. Ele se atravessou na minha resposta pro Fábio e agora se atravessa a tua pergunta. Eu, pessoalmente, acho que não importa o que a direção diz. Até porque a direção do Grêmio não vai chegar e dizer, olha, não temos interesse. Não, ninguém é burro pra dizer uma barbaridade dessa. O Internacional teve um ano, lá pro 79, que preteriu ali o Campeonato Gaúcho, a Libertadores, em razão do Beira-Rio. Ninguém escreveu uma faixa no Beira-Rio lá, escreveu, não queremos a Libertadores, queremos ganhar o Campeonato. Ninguém foi burro fazer isso, entende? Então o Grêmio não vai dizer, o Romildo não é idiota. Não dá pra dar vazão a tudo, evidente. Né? Então eu digo o seguinte, não importa o que diga, o que se vê é a atitude, é a conduta. Claro. Se o Grêmio agora, que tem a grande chance de colar em quem está na frente, vai ao Rio de Janeiro, jogar com o Flamengo, uma partida decisiva para esse tipo de pretensão de ganhar o título brasileiro, que é de pontos corridos, se ele bota um misto, é evidente, até o Steve Wonder enxerga pela escalação de que o Grêmio está colocando, errado ou não, isso é outra coisa. Mas ele não precisava poupar. Colocando o brasileiro em segunda. Ele não precisava poupar contra o Flamengo para enfrentar o Tucumã. Não. Eu também acho que não. Eu acho que o Grêmio. Aliás, eu acho isso já há algum tempo. Eu acho que o Grêmio poderia várias vezes ter colocado um misto reforçado ao invés. Isso eu disse aqui há muito tempo, entende? Agora não é o que a direção demonstra ter convicção. A direção pode dizer que, né? Até porque, volto a dizer, ninguém é burro, imbecil para chegar para a imprensa, mas essa imprensa predadora que nós temos, né? Que diga, hein? Imprensa predadora? Predadora. É só tu olhar as perguntas. São perguntas maldosas para todos. Para todo mundo. Não vou dizer que é de toda a imprensa, mas uma parte considerável da imprensa é inegável, é inescondível. Não vamos dar pau só com a peneira. Ela gosta da intriga, da fofoca, do disque-disque, do bate-boca, porque dá ibope. Isso dá audiência. Então é assim que funciona, entende? Então ele não vai dizer para uma imprensa dessas, né? Até porque nem toda a torcida do Grêmio concorda com isso. Eu, por exemplo, acho que não concordo integralmente com isso. Acho que pode sim deixar o campeonato de lado, um pouco de lado, em razão da brasileira, um pouco de lado, em razão da Libertadores, mas não completamente. Uma opinião minha, pessoal, posso estar errado. A direção não pensa assim, não mostra que pensa assim. Essa é a questão. Eu acho que tu pegasses bem. Acho que tu pegou bem. Então tá, eu acho o seguinte, que nesse momento no jogo contra o Flamengo, o Grêmio poderia encostar, porque também tem um conceito. Claro que não dá para facilitar, mas vou dizer uma coisa, para mim, contra o Tucumã tá boia dada.
Tá boia dada. Não diz isso que o Josias vai brigar contigo. Não, só quem briga aqui é tu, velho. Só quem briga, só ele brigou. Até agora, ele só não brigou com o Fábio até agora, porque o cara pra brigar com o Fábio, velho, olha, o cara tem que... Mas ele tá lá telefonando, eu acho que ele tá namorando, ele não tá participando do programa. Eu vou dizer... participando do programa. É que o meu estilo é um pouco mais tranquilo. Eu vou dizer o seguinte, repete a tua, que eu vou responder pra ele aquilo que ele disse pra mim. Tá. Vamos ver. Vem cá, Eu virei, agora o Cadu é boneco de ventrilo. Boneco de ventrilo. Ao invés de eu falar, ele fala, vamos lá, vamos ver o que você Semana passada, quando eu disse que o Grêmio já estava... Tucumã é boia dada. Tá, o Tucumã. Eu não diria... Então não precisa poupar contra o Flamengo. Eu não diria boia dada. Tá. Eu não diria Vai boia 2 a dada. 0, tá. Mas acho que é um jogo perfeitamente vencível. Tá. Viu como eu não penso como o bonequinho achou que eu ia sair? Não. Tá. Perfeitamente vencível. E digo mais. Acho que ele poderia entrar perfeitamente com um misto contra o Tucumã. Misto. É claro que pode acontecer. E titular contra o Flamengo. É claro que pode acontecer. Futebol, futebol, assim como o Grêmio já pode até perder com os titulares por 1-0 pro Tucumã. Pode. Faz parte, sabe? O futebol ele não é carta marcada. Mas que pode, sim, perfeitamente enfrentar o Tucumã, porque tem uma larga vantagem. Não é jogo jogado, mas tem uma larga vantagem. E poderia usar um time mais reforçado contra o Flamengo. Então Minha opinião. Então me responde mais uma coisa. Vamos ver se o Cadu não vai responde mais uma Vamos ver coisa. o Cadu. Me responde mais uma. Agora a conversa é entre nós dois. Agora a conversa é entre nós dois. Por que ele implica com nós dois? O Cadu? É. Porque o Cadu não nasceu para ser âncora. O Cadu nasceu para debater. É? É claro. Claro. É essa a implicância? Claro. Não, isso é implicância. Não é? O que é então? Não é só Vamos sair, vamos deixar os dois fazendo o programa. Eu também acho que nós podíamos fazer o programa sozinho, sabe por quê? Porque aí o pessoal ia entender o que a gente está falando. Tá. Porque se quando tu começa a falar, o cara se atravessa toda Não dá hora, pra- ninguém sabe a opinião dele, nem a minha, nem a tua. Tá, mas já passaram 15 minutos do programa, eu queria pedir... Então falem tu e o Cadu. Mas o pessoal está dizendo de ti aqui, ó. Rolando Lero sempre querendo ter razão e se esquece que o time dele subiu em 9º, graças ao tapetão. Aí o Regis, barbudo é um mala. E aí vai. Cara, primeiro, agradeço a esses dois idiotas. Terceiro, Rolando Lero, manda um abraço, tio Rolando, manda um abraço pra tua mãe, que é uma pessoa muito querida, e que desde 2016 reclamava que tu tava numa tumba, que tu tava ali tapado de pó, mofo, formiga, lombriga e bichos. Mas tu conhece a mãe dele, não? Claro. É bonita? Mas foi. Tu tá mandando um abraço? Tô mandando porque eu quero ela bem, mas eu não tenho mais nada com ela. Não tenho mais nada há muito tempo. Mas foi bonito. Foi? Hoje tá meio complicado. Mas vamos lá, vamos ver Deixa eu o só dia. pedir pra produção pra trazer uma aspirina pra gente, um AS, alguma coisa, porque eu tô com dor de cabeça. Tanta gritaria que tá nessa bancada hoje, tá um troço assim que tá... Tá aí, ó. Barbaridade. Tu tá nervoso por causa do Juventude. O Palmeiras tá cresceu. Como é que é? Com o Filipão. Joga feio, mas ganha. Se joga feio, mas ganha. Joga feio. O Filipão, aquela 1-0 é goleada e tá. Joga por resultado. Mas vamos ver o dia a dia do Grêmio. Foi perguntar pro Cadu quando brigou contigo. Olha lá o Rolando Lero, olha lá. Como é o nome do sobrinho? O Edu, vamos. É que eu tive tanto sobrinho naquela zona dele que eu me esqueci. Olha lá o Rolando Lero. Esquece que o time dele saiu em 9º. Caloteiro FIFA falando. Do Euricão. Caloteiro FIFA, rapaz, falando. Vamos lá, mas a reportagem. Dá um abraço, né, velho? Gente boa. Não, vamos ver a reportagem do Grêmio, o dia a dia do Grêmio hoje, o Grêmio que pega esse jogo com o Fluminense, né? O Grêmio tentou antecipar, aí evidentemente o Fluminense não aceitou, a antecipação inclusive que seria para hoje, né? O jogo ficou confirmado como era a data original no próximo sábado no Rio de Janeiro. Vamos lá? O nome do momento do Grêmio é o garoto Jean-Pierre. Natural de Alvorada, o meio-campista está no tricolor desde os 9 anos. Inspirado em Ronaldinho Gaúcho e Iniesta, Jean sempre foi destaque por todas as categorias de base que passou. E até antes de ser promovido para o profissional, teve seu contrato renovado até 2020. Jean-Pierre chamou a atenção após entrar no segundo tempo e mudar a cara do último Grenal. Essa atuação lhe deu tanta moral que, além de ser inscrito na Libertadores, ele esteve na delegação que foi para a partida contra o Tucumã. Não, acho que pelo fato de eu ser novo ainda, estar vindo da base, tem algumas coisas que eu preciso evoluir ainda, mais da parte tática, a parte física, mas tudo eu estou aprendendo no dia a dia, conversando bastante com o pessoal, tanto com os atletas quanto com a comissão,
Então, vem trabalhando, já evolui bastante desde da época que eu subi aqui e procuro seguir nessa crescente. Mas o garoto não vem pulando obstáculos sozinho. Afinal, sempre tem Maicon e Douglas o apoiando. Com o Maicon eu aprendo muita coisa, ele procura conversar comigo também no dia a dia, me passa muita experiência que ele tem dentro de campo, às vezes ele me chama e fala, vamos analisar isso aqui, vamos ver a jogada, olha o que pode acontecer. Então eu vou sempre procurando pegar um pouco da experiência que ele tem, que ele passa para mim. Tá, mas Jean-Pierre, e o Douglas? Não, o Douglas, assim como o Maicon, a qualidade deles é indiscutível, então ele sempre procura passar experiência. Às vezes se a gente faz uma tomada de decisão errada, talvez dar um passe para um lado e era para ser para o outro, ele chama a gente, conversa e diz, tenta fazer assim para ver se não sai melhor, e às vezes dá certo. Então tudo isso a gente vai aprendendo um pouquinho. Maicon, que foi até Eldorado lhe assistir para poder ajudar a melhorar. Até porque não tenho muitos jogos aqui pelo profissional ainda, então não tem muita coisa para ser mostrado, mas ele foi assistir meus jogos lá em Eldorado também, então ele conversou bastante comigo, mas assim pessoalmente, depois que eu subi aqui, primeiro dia ele me chamou, e a gente conversa bastante. Tá aí o Jean-Pierre, esse que não tenha dúvida nenhuma, será um dos jovens jogadores, até porque o Grêmio vai se obrigar a reformar o time próximo ano, né? O Grêmio dependendo de alguns jogadores, renovação, jogadores de mais idade aí, e o caso do PP, será uma das novas já revelações, hoje uma realidade, certamente. Talvez hoje já uma realidade, né, Fábio? Jogadores, acho que o Grêmio vai contar em muito para o próximo ano, chegando na Libertadores de uma maneira ou não, ou pelo tetracampeonato, ou pelo Campeonato Brasileiro. Dupla Grenal já está na Libertadores do próximo ano pela classificação, pela pontuação no Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida nenhuma. Mas o caso dele, o caso do PP, o Grêmio que inclusive renovou, né? Já renovou até com o PP, são jogadores que serão fundamentais para o Grêmio no próximo ano, que vai agregar mais qualidade. O Grêmio que já perdeu muitos jogadores aí pela negociação, principalmente o caso do Arthur e depois surgiu com o próprio Everton, e são esses jogadores que vão nesse caminho. Mas isso é bom quando o clube consegue fazer essa transição, consegue botar os seus jovens valores, seus jovens talentos em ciclos virtuosos, né? Porque em geral tu bota essa gurizada para resolver problema quando o clube já está numa situação complicada, difícil, e esse ciclo virtuoso do Grêmio, vitorioso do Grêmio, ele é exatamente propício para esses jovens valores. Isso reforça inclusive o caixa do clube, né? Não precisa gastar com contratações milionárias, tu faz contratações pontuais de jogadores experientes, muitas que o Grêmio fez até desacreditadas, e muitas delas deram bons resultados, assim como algumas de fato não deram, mas não foram investimentos de grande vulto. Acho que o último que deu mais ou menos na trave, começou bem, depois não rendeu, foi o próprio Bolanhos, né? Que foi uma situação bem controversa, enfim, né? Um jogador polêmico, que teve a sua saída complicada. Jogadores, né? que foram o próprio André, né? O próprio André agora, que não deu uma resposta. Mas também não é uma fortuna que se pagou pelo André, né? Foi um investimento importante, mas não é uma fortuna. Não é uma fortuna. E aí daqui um pouco tu passa a não aproveitar esses jovens aí exatamente por isso, por trazer jogadores, pagando alta quantia, aí é uma questão que tu tem que usar. Mas o Grêmio tá botando na hora certa, e o Grêmio, mais do que tudo, mesmo quando a opção do Renato, que até agora vem dando certo, é por colocar esse time praticamente reserva, digamos assim, mas são jogadores que estão participando do elenco principal, estão entrando em muitas das partidas. Esse menino citado, Jean-Pierre, fez um belo Grenal. Ele entrou no segundo tempo, fez um belo Grenal. O PP jogou contra o Independiente em Buenos Aires. Ou seja, tá dando certo a tática e, de qualquer forma, o Grêmio segue muito competitivo. E o Grêmio vai beliscar o brasileiro, hein? Eu não sei, acho difícil. Mas o Grêmio tem uma coisa que não é qualquer clube que tem. Não importa se gaste muito ou gaste pouco, se o cara não dá certo, o Grêmio passa adiante. O Grêmio não fica ali desculpa a expressão. Esperando. Isso. Esperando a estourar a porcaria. O Grêmio não deu certo e tal, só se o contrato foi muito ruim, como foi o caso do Kleber, por exemplo, que tu fica com aquela bucha sentada no teu colo, tu não sabe fazer com ela. Agora, essa história de errar aqui ou errar ali, isso é do jogo. O futebol tem um percentual de risco que, se tu não correr, tu vai ser chamado cedo ou tarde de covarde. Tu tem que montar um time com 3, 4 chances de risco. Sim. É assim, tem alguns que tu traz com chance de risco e o cara dá muito certo. Muito certo. E tem, o caso histórico que sempre se repete, vai ter caso recente. Vou falar o caso do Jardel e o caso do Paulo Nunes. Um que veio, que era um risco, muito bem pago, né? E que já estava lá jogado num canto, que ninguém acreditava.
e o outro, que ninguém sabia o nome. Os dois deram certo, entende? Então, e às vezes tu paga uma fortuna por um jogador, tu paga uma grana e não dá certo. O Bolanhos não foi o único caso, o Grêmio teve outros jogadores assim, Internacional teve Forlan e Escoco, por exemplo. Um que tinha sido o melhor jogador do mundo, da Copa do Mundo, né? Não é o melhor jogador do mundo, melhor jogador da Copa. 2 anos depois, ele veio 2 anos depois, eu acho que o Internacional, ele foi 2 anos anterior. Mas esse foi o slogan usado. Mas aí é marketing, aí é coisa do departamento de marketing. Desculpa. Olha aqui, ó. Me dá a tua opinião. O Luan, que não é parente, viu? Ele tá, o Cadu e Josias, estou à espera da resposta da pergunta anterior, quem joga mais para não cair, Juventude ou Brasil de Pelotas? Seu Fábio que tem que dizer. Joga mais para não cair. Eu acho que é o Juventude. E são 9 rodadas. Sim, que restam mesmo, mas o que eu estava pesquisando aqui enquanto estava o início tumultuado, digamos assim, exposição de ideias, é que o artilheiro do Juventude tem 4 gols, sendo que o artilheiro do campeonato tem 12, 14, não sei, e é um zagueiro. Mas é um indicativo melhor do que isso. Seguinte, eu vi Ponte Preta e Brasil. E Ponte Preta quase todo o jogo, embora estivesse passando em outro canal, Nacional e São Lourenço. Eu resolvi ver. Agora, o time do Brasil é um time que estava muito bem organizado nesse jogo. Jogando fora, né? Jogou pra frente, jogou em cima da ponte. Mas quem é que voltou? o Zimmermann. Sim, tá bom, tá bem. Agora, e vou dizer mais uma coisa, aquele time da Ponte, eu não sei como é que ele ainda não caiu para outra série, cara, porque eu não sei demérito ao time do Brasil, mas é uma tristeza. Cadu, eu acho que o Josias deve ter lido um comentário, que eu não sei se passou aí, da Ana Beatriz Koenig. Ah, é verdade. Por isso que ele adoçou. Eu sou um doce de pessoas. Não, o bom aqui, o bom é que na live as pessoas ficam falando entre elas, né? Então, a pessoa que te mandou para tomar o Rivotril, não me lembro o nome aqui, aí a Ana respondeu o seguinte: Josias, não precisa de Rivotril, é só pensar na Linda Rosa, né, tia, que ele volta a calma. Quem é que disse isso? A Ana Beatriz. Mas tem um detalhe aí. Sobre o assunto de Juventude, sobre o assunto Juventude Brasil, tem um detalhe que tem que ser abordado. O Brasil, qualquer adversário que joga contra o Brasil, pode ser Grêmio, Inter ou qualquer clube, joga lá no Bento Freitas, sofre. Enquanto que o Juventude não está fazendo o tema de casa. O Brasil perdeu partidas. Mas faz mais pontos do que perde. O Juventude não consegue ganhar em casa. Não consegue ganhar. Tu deveria ter perguntado antes para ele o que ele achava. Mas é só tu olhar o calendário estatístico, tá dizendo que não é verdade. Mas o Brasil de Pelotas é difícil de perder em casa. Olha os jogos, o Garbasco. Quantos pontos? Mas o Juventude está com uma campanha ridícula em casa. Tá ou não tá? 6 vitórias no campeonato. 13 em casa. Sim, olha ali. O Juventude está ridículo. E olha que perdeu só 9, mas empatou 14. Mas vamos lá pro intervalo, porque tem muita gente perguntando aqui. Eu não fico lendo toda hora, me manda porque eu realmente não dou tempo. Dou um abraço no Gilson, o Kim, que me chamou de Ido, não me chamou de tio, porque eu não sou tio dele. Tem os caras que me chamam. Os caras que me chamam de tio, eu sou tio mesmo. Ah, é? Não, o Kim não me chama de tio, porque o Kim é o filho do Marco Antônio Bandeira Scapini, que foi uma bandeira mesmo, uma bandeira no Judiciário do Rio Grande do Sul e uma bandeira do Grêmio, grande figura, saudoso amigo. É verdade. Um forte abraço, Kim. E o Sommer, que está sempre participando. Grande parceiro, grande parceiro. Bom, vamos fazer um intervalo, depois a gente pessoal pedindo, até porque eu falei na abertura em relação às contas, o relatório sobre as contas do presidente Vitório Piffer. Então, nós voltamos depois falando exatamente sobre isso. A gente vai mostrar aí, foi numa matéria, uma reportagem do companheiro, do colega Fabrício Falcopes, do jornal Correio do Povo. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e também aproveita as promoções que você tem sempre lá para a compra de pneu. Seu pneu está desgastado, está careca, então passe lá, Avenida Ceará 1055, lá na Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando então do Internacional e também Internacional que terá a volta do seu zagueiro Cuesta do jogo contra o Vitória no próximo domingo. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques desta quinta-feira com Carlos Josias, Ângelo Garbaschi e Fábio Berti.
Você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, né, do nosso estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no YouTube, no site, no Facebook. Você manda a sua mensagem, ela fica passando no rodapé aí do seu televisor. Importante que você vá compartilhando também e localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Também vá compartilhando aí com seus amigos para que mais gente conheçam a nossa RDC TV, porque no dia 2 agora de outubro estaremos completando 3 meses no ar. Também tem o nosso WhatsApp, o 998159990, 998159990. Manda sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo conosco, fazendo o programa também aqui conosco. Nosso 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem lá na Tubolândia, que você compra pelo site, as promoções sempre pelo site, ou direto na loja Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva, multimídias para todos tipo carro, e aí você tem 2 endereços à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, com a esquina com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento lá do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5.800, dentro do posto BR. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre uma loja bem pertinho de você, que você tem a possibilidade de adquirir com as promoções da Multissom, podendo pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Antes de a gente analisar, que a gente tem aí, inclusive, o relatório sobre as contas do presidente Vitório Pífero, o Internacional terá a volta de um importante jogador nesse jogo contra o Vitória. Esse Vitória, que foi o carrasco do Internacional em 2015, e 2015 exatamente o ano que o Inter caiu para a segunda divisão, inclusive que está gerando toda essa polêmica, essa situação, inclusive agora com esse relatório aí sobre as contas do presidente Vitório Pífero. Então o Cuesta é esse jogador que estará de volta exatamente nessa partida importante que o Internacional, e precisa de um resultado positivo, porque vencendo os 2 jogos, desperdiçou a possibilidade, aí teve 2 jogos para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, foi a derrota contra o Criciúma e depois contra a Chapecoense, melhor dizendo, em Chapecó, e depois o empate com o Corinthians. Mas vamos ver a volta do zagueiro Cuesta nesse jogo contra ele, que estava suspenso, cumprindo suspensão automática pelo cartão que aconteceu no jogo contra a Chapecoense. Vamos lá? Odair mantém um mistério para o jogo de domingo contra o Vitória. Ele não revela quem será o substituto de Patrick, suspenso pelo 3º amarelo. Após o treino, o goleiro Marcelo Lomba falou sobre a disputa pela liderança. A gente pensa rodada a rodada, até porque, se a gente pegar o exemplo aí, na própria liderança tem rodado um pouco, mas é um ponto para lá, um ponto para cá, então não dá para ir muito longe, rodada a rodada, a gente tentar pontuar mesmo. E na luta pela ponta do campeonato, o Inter conta com um importante reforço na defesa, Victor Cuesta. O zagueiro, que foi expulso na derrota para a Chapecoense e não pôde enfrentar o Corinthians, é presença certa no jogo do Beira-Rio. Ao lado de Rodrigo Moledo, o argentino está na seleção da bola de prata da ESPN e trouxe solidez defensiva ao Inter. Cuesta jogou 23 partidas nesse campeonato. Vejamos, com ele, o Inter conquistou 12 vitórias, 7 empates e perdeu apenas 4 vezes. Com o zagueiro em campo, o time sofreu 14 gols, ou seja, média de apenas 1 a cada 2 jogos. Até por isso, Marcelo Lomba comemorou o retorno do zagueiro ao time. Cuesta é um jogador importante, um jogador que está numa sequência ótima. A gente fica muito feliz porque na ausência do Cuesta, do Moledo, eles estão sendo bem substituídos. A gente tem procurado, a gente tem dado uma solidez defensiva importante, mas o Cuesta sabe que já está com um ritmo de jogo muito bom, veio numa excelente fase, aí um dos melhores zagueiros do campeonato, então a gente fica feliz com o retorno dele. Tá aí, então, a volta do Cuesta, o Inter Grêmio, a dupla Grenal, que tem as melhores defesas menos vazadas aí no Campeonato Brasileiro. O Inter que ainda não terá a volta do Moledo, com a lesão, ele fica mais 3 jogos fora aí, em função de uma lesão muscular. Mas só uma coisa, vamos lá, deixa eu olhar aqui, deixa eu fazer referência lá, o Miro Viega, olha aqui, o Miro Viega lá. Veiga,
ele está nos assistindo lá em Laguna, sempre com vocês, o Miro Veiga. E manda um abraço aí para nós. Então vai um grande abraço, Mira. O Miro, que é o pai, né? Que é o pai da Manuela Veiga, que é a nossa repórter aqui, né, Fábio? Nosso jornalista. Então ela manda um abraço aí, um abraço para todos vocês. Moramos aqui, mas estamos sempre ligados aí, aqui no nossa rede. Mas deixa eu fazer uma correção. Então, grande abraço ao Miro. Deixa eu aproveitar também, o Marco Aurélio, vai passar na sequência aí, né? Também pedido, olha, Ezequiel Molina, mandem um abraço para minha esposa que está grávida e que venha mais um gremista na família. Então tá aí, ó. Esse aí, ó. Vamos ver, não, ó. Esse é o Ezequiel, tá aí o Ezequiel, tá passando aí o Ezequiel. Mas vamos lá, Garbassi, que a gente tem... tem que fazer um acréscimo aí em cima da reportagem, por uma questão de justiça. Não foi o Cuesta só, o Cuesta cresceu de produção com a entrada do Moledo. Sim. Falaram no Cuesta, não, deram a estatística que o Internacional só levou tantos gols e tudo mais, mas por causa da entrada do Moledo. O Moledo foi... Mas ele está fazendo referência exatamente ao Campeonato Brasileiro. Mas na reportagem com Cuesta, né? Não, ali se referia à zaga quando ele teve e quando ele não teve. Mas vamos lá, o Internacional hoje foi apresentado, e essa reportagem tem que dar crédito, é do nosso colega, uma matéria que saiu no jornal Correio do Povo, assinada pelo repórter Fabrício Falkov, exatamente sobre esse relatório, uma comissão que foi feita, né, por conselheiros do Internacional, sobre as contas do presidente Vitório Pífero. Vamos aos itens trazidos aí. Vamos lá. Período da gestão 2015-2016, em mais de 140 ocasiões, o então vice-presidente de Finanças, Pedro Afatato, compareceu pessoalmente no caixa da tesouraria do clube, sacou altíssimos valores em dinheiro sem limites e depois apresentou documentos fiscais concentrados em apenas 4 empresas. Embora atingindo valores muito altos, 10 milhões, as obras e serviços descritos genericamente nas centenas de notas fiscais das 5 empresas simplesmente não se localizam no Complexo Beira-Rio, no Parque Gigante, no CT de Alvorada ou na área destinada ao CT de Guaíba. Nada justifica os mais de 140 adiantamentos sacados pelo ex-vice-presidente de Finanças, Pedro Afatato, em quantias que atingiram cerca de 10 milhões de reais. De acordo com a tabela elaborada pela área contábil, considerados apenas os adiantamentos acima de 10 mil, o vice-presidente de Finanças retirou 147 adiantamentos entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016, sacando em dinheiro vivo. Vamos lá aos outros itens agora. Logo em seguida a gente vira a página aí para... Vamos lá, virando então, o que salta aos olhos é que muito seguidamente, quase diariamente, eram pagas refeições caríssimas nos melhores e mais caros restaurantes da cidade de Porto Alegre, diversos restaurantes aí. Examinando a nota de um dos restaurantes, paga pelo vice-presidente de Finanças em 21/7/2016, constata-se que 2 casais foram ao restaurante japonês, pois foram pagos 2 buffets masculino e 2 buffets feminino e beberam 2 garrafas de vinho, totalizando uma despesa de R$ 898,04 pago pelo clube. E no dia 21/5/2016, no mesmo, lá no Rio Scanner, o vice de Finanças, prevalecendo-se novamente do cartão corporativo do clube, pagou R$ 964,08. Na nota fiscal comprobatória da despesa, caipirinhas, caipivódica, dose de uísque e 36 garrafas de cerveja. Além disso, as notas fiscais descrevem que o consumo de cervejas e vinhos importados era muito frequente, o que demonstra o menosprezo e o desperdício com o dinheiro do clube. Eu tenho um detalhe para acrescentar aqui, ó, que é muito importante aqui para dizer assim, ó, o grupo esse ouviu um funcionário do Internacional. E olha o que diz o funcionário do Internacional. Confirmou que a prática dos adiantamentos de grandes valores, bem como compensação por notas pelo vice de Finança Pedro Afatato, era absolutamente incomuns e não acontecia nas gestões passadas, constituindo fato inédito.
O funcionário relatou ainda ter levado quantias a lugares fora do clube para Pedro, referente à mesma situação. Mencionou que muitas vezes o saldo não era inteiramente coberto pelas notas e, posteriormente, a Fatato trazia grupos de comprovantes fiscais para quitar o débito e alegou que, nesse contexto, notou algo errado e disse que, em razão das anormalidades dos procedimentos, levou o assunto informalmente ao seu superior. E acredita que, em razão disso, a Fatato provavelmente tenha recebido uma espécie de repreensão, uma vez que a prática como era feita cessou. A partir de então, o processo foi invertido e os valores passaram a ser retirados diretamente com a apresentação das notas no seu valor exato, emitidos pelas mesmas empresas de antes, Keoma, Regina e Estela. Relatou que não formalizou a informação da prática normal de adiantamento com medo de represália. Isso também é a matéria do Fabrício Falcões, exatamente colocada no Twitter dele, sinal, o que ele sintetizou aqui, o que sintetizou aqui exatamente nessa reportagem. Agora eu só quero, o Internacional, essa foi a consequência do Internacional, essa gestão fracassada. Segunda divisão? Que levou o Inter à segunda divisão. O que me surpreende é que isso, nem o seu Vitório Pífero e nem o seu Pedro Afatato, que estão aqui, isso já se sabia, agora é oficial, agora é do clube, e não vão ao Conselho Deliberativo se defender. Se eu sou acusado de alguma coisa, eu vou me defender. Agora, a maior prova é que eles não estão nem aí. Eles não têm aí. A prova é que eles não estão nem aí pro clube, que nem compareceram. Botaram o time na segunda divisão, botaram o clube na segunda divisão. E o que está me preocupando mais agora, a informação que eu tenho, que eu não vou acreditar nisso, porque isso aí agora é de conhecimento público, que o Conselho Fiscal do Internacional não estaria querendo levar isso aqui para a reunião do Conselho? Não estaria querendo levar isso aqui para a Conselho Fiscal. Essa comissão aí. Sim, essa comissão. Tu falou Conselho Fiscal. Essa comissão, melhor dizendo. Essa comissão não está levando e os conselheiros estão reclamando que querem ver o relatório. Você tem que ver, mas se foi feito o relatório, foi designada uma comissão. Mas estão se mancando. Isso é coisa secreta. Isso é secreto. Secreta para quê? Para mostrar embaixo do tapete? É isso. Como é o futebol? Isso apareceu porque o Inter caiu para a segunda divisão. Porque isso é o que os clubes fazem. Se não, botam tudo para baixo do tapete. Mas a direção está dizendo que é vingança política. Aprovam as contas com restrições. E sabe o que o presidente Pífero relatou? Cuidado que te falar, ele gosta muito de processar as pessoas. Sim, mas pode processar isso aqui que o presidente Pífero relatou com relação a essas notas e 36 cervejas. Ele diz assim, o que querem? Querem que o rapaz não fosse almoçar ou jantar? Mas jantar com 36 cervejas e com caipira, caipirosca e tudo mais? Esse é o presidente Pífero. Então ele está dando razão ao Pedro Afatato, porque ele diz assim, eu não tinha conhecimento dasquelas outras coisas. Não, ele disse mais, porque o clube tinha que pagar, porque eles estavam lá pelo clube, eles tinham que falar pelo clube. Tinha que pagar. Legal, bacana. Muito bom, bonito isso aí. Cadu, me permite só, o assunto é extremamente sério e agora que vem a público, no brilhante trabalho do colega Fabrício, mas vai ter mau gosto assim lá na China, né? Porque pra tu ir a um restaurante japonês e tomar vinho chileno, que as especialidades são Cabernet Sauvignon e Carmenère, com corte de Carmenère, com comida japonesa, peixe cru. Ai, tem mau gosto. Você vai ler um troço sobre só para recuperar uma coisa, que na época o Roberto Sigman foi tido e havido como louco. Queria declaração. Não falou de. Queria declaração, queria ficha limpa, certidão. Isso. E muita gente chamou de louco. Roberto Sigman estava certo. E foi ridicularizado. Foi. Bom, essa situação, inclusive, está entregue ao Ministério Público, né? Isso aí, o Fórum Internacional levou tudo isso ao Ministério Público. Bom, mas o torcedor tem a obrigação de saber. O torcedor tem a obrigação de saber de todos os detalhes.
Agora, se eles não apresentar, desculpe. Não, mas eles vão ter, mas eles vão ter que até o. Se essa comissão de sindicância não apresentar, eu vou dizer o seguinte. Não acredito. Eu tenho informantes e eu vou trazer aqui. Mas não tem, Garbaschi, ela já é pública, não tem? Não, tem que abrir mais coisa. Não tem como apresentar, Tem que abrir mais coisa. O conselheiro já sabe, Eu só quero fazer o que me dá um pouco de curiosidade, essa afirmativa que eu já escutei várias vezes, de que o Internacional teria levado ao Ministério Público. Eu tenho certas dúvidas. A afirmativa, tecnicamente, ela não está correta. Porque, na verdade, isso aí não implica em delito de ação com a presença do Ministério Público. Não é nem pública condicionada, nem pública incondicionada. Isso aí seria um delito por iniciativa da parte privada. O Ministério Público não vai de graça. Não, foi levado pela direção. Não, o Ministério Público também investiga o caso. Então, se investiga o caso, bom, eu li a matéria. Por isso que eu estou falando que está curioso. Para ter ido parar no Ministério Público, Deve ter sido provocado? Mas óbvio. Claro, o Internacional deve ter feito uma petição, não tem outra forma. Mas é ciente levar, disso. entregar para o Ministério Público. Então, atual direção. Então, se ele fez isso, eu não vejo como censurar o fato de não querer levar para o Conselho. Se está com o Ministério Público, já fica acima do Conselho. Está com o Ministério Público, está com o Ministério Público. Na sequência do nosso Dois Toques, vem sempre o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está exatamente aqui para nos trazer essas notícias, informações, o nosso Jornal da RDC e também logo após o Jornal da RDC. A gente tem aí o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente interessantes. Nós que estamos fazendo uma grande cobertura em relação também às eleições. Tivemos aí entrevistando individualmente todos os candidatos a... O que é, Jesus? João de Almeida diz o seguinte: 36 garrafas de cerveja, mas esse Colorado é meu time. Grande João de Almeida. O João de Almeida nessa parceria. E o João de Almeida nessa parceria vai virar Colorado. No 36 também é uma palavra-chave para os gremistas, né? Ah, o 36, tá fazendo referência à poltrona 36. Ah, não pode, eu vou ter que falar do Didi Furcado. A partir do raciocínio do Cadu, vou ter que lembrar daquele centroavante colorado que se travestiu de mulher e deu de programa para mulher. Boa noite, Fabiane, boa noite. Depois não pagou, acabou na cadeia. Boa noite, Fabiane. As notícias que teremos na sequência aí com o nosso Jornal da RDC. Boa noite. Olá, Cadu, muito boa noite a todos. Boa noite você aí de casa que está acompanhando o programa Dois Toques. Então, pessoal, hoje no Jornal da RDC a gente vai falar sobre algumas situações bem preocupantes envolvendo a segurança pública, porque hoje à tarde, aqui em Porto Alegre, dentro do pátio da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, um homem foi morto a tiros, gente, dentro da PUC. Nossa equipe esteve lá acompanhando e vai trazer todos os detalhes na reportagem. E em Santa Maria, gente, a polícia investiga a motivação de um homem que agrediu uma mulher com uma bengala, isso no meio da rua, um absurdo, né? Todos os detalhes sobre essas notícias e muitas outras notícias você confere no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Cadu. Obrigado, Fabiano. Então, logo na sequência aí, o nosso Dois Toques, vem o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Será que o agredido da bengala foi Davi Coimbra? Não, era um velhinho, né? Para atingir com bengala tem que ser um velhinho. Sim, mas né? eu tô falando do agredido. Não é um gurizão. Eu tô falando do agredido. Ah, é? É, porque quem levou bengalaço que a gente conhece aqui, tem experiência no assunto, foi o Davi Coimbra. Ah, é? É, por isso que eu fiquei preocupado. Nossos Dois Toques para o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, entre eles o crédito simples Banrisul, é capital de giro facilitado, condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, então também atenção aqui, quem participa pelo Face tem a sua mensagem aí passada no rodapé do seu televisor, mas vamos dar atenção também a algumas das nossas muitas mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, 21 horas e 53 minutos, hoje com o Carlos Josias, Jânio Garbaschi e Fábio Berti. Você nos assiste pelos canais 24, 500 e 24 da NET, vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, mas
para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, no nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Inclusive, você manda sua mensagem aí, ela fica passando no rodapé do seu televisor. Importante que você também compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que agora no próximo dia 2 estaremos completando 3 meses no ar com a nossa emissora. E também tem aí a possibilidade do nosso WhatsApp, né? O 998-15-9990. 998-15-9990. Aí você manda a sua mensagem, participa e faz o programa conosco. Nosso 2 Toques para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site www.village.com.br, se tornar um cliente também lá da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o Grupo Aspecir, que é o patrocinador, é o pilar do São José, que esse ano, olha, garantiu vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E também para o Melhor Público, que é o guia mais completo e melhor guia da cidade de Porto Alegre. Vamos lá, o pessoal aqui, ó. Só uma coisa antes, Cadu, que tu vai, tenho certeza que tu vai assinar comigo. Ana Maria Pinto, do GBOX, recebeu o troféu Destaque 2018 JRS. Opa, ela parabéns, que hoje né? também é presidente do Clube da Pedrinha, uma figura de destaque notável no mercado de seguros, no setor de seguros. Merecidamente recebeu esse troféu, a quem eu mando um fraterno abraço. Parabéns. Aliás, o programa, né, Cadu? Manda um fraterno Isso aí, abraço. grande. Presidente também. GBOX é um grande parceiro, ó, parceiro do nosso 2 Toques aí. Eu acho que nós vamos para mais de 20 anos no ar com o nosso 2 Toques e tem uns parceiros aí que são, olha, o caso do GBOX, do Barranco, Multissom, não sei se eu vou me esquecer de mais alguns aí, mas se não, quase também na totalidade, mas esse desde o nosso início aí do nosso 2 Toques, lá na antiga, extinta TV Guaíba, os parceiros aí, esse é casamento que nem o teu, que nem do hoje do Garbasco. Que nem o meu também, né? E o teu também. 20 anos aqui também. Tu não quer molhar o bico, rapaz, não deixou chegar na ponta. A dona Karine depois vai te cobrar. Vamos lá para pelo menos algumas nossas mensagens. Diz o Gilson Filho aqui de Porto Alegre, Josias é mito. Mito é candidato aí a presidente, mito. Não, mas eu sou o mito às avessas. Sou o mito tricolor. Boa noite a todos. Na opinião de vocês, se ganhar o Tetra da Libertadores, o Grêmio assume o posto de maior clube do país? Mas o Grêmio né? Hoje. O Grêmio é o tricampeão da Libertadores. O Grêmio hoje é o maior time do país, né? Então, eu te confesso. Tu vai discordar de mim também dessa aí, José? Não. Vai dizer que eu me atravessei. Essa não. É que eu acho assim, eu não tenho aquele. Eu sou gremista doente, que é quase uma redundância, né? É quase uma redundância. Fanático. Mas eu não sou um cara com a cabeça fora do planeta. Eu acho que se nós formos, quando a gente tem que conversar sobre futebol de forma séria, eu assistindo um jogo, na hora do jogo, caiu na área do Grêmio, não foi nada, caiu na área do adversário, é pênalti. Isso tem que ser assim. Mas não é assim. Eu acho que o Brasil é formado por grandes clubes. Eu acho que não existe um maior. Talvez no momento sim. Então no momento eu tenho que encerrar. Eu discordo do Josias. Eu tenho que encerrar. O momento é de encerrar. Isso aí. Saímos daqui, como sempre, e vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional. E olha só, olha aqui, o Barranco, hoje ainda dá tempo, viu? O pessoal que não foi, passe lá ainda, porque é um tour gastronômico, é Viva a Vida, que é em solidariedade a pró-doações e transplantes. Então, é o Dia Nacional pela doação de órgãos. E a parte da renda será doada à Pousada Solidariedade. Muito então, bom. Veio hoje, do meio-dia até agora à noite. Então, nós saímos daqui e vamos para o Barranco. E lá sempre tem um complexo, né? Um complexo do Barranco. É Barranco e Barranquinho à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Agora, 2 endereços, né? Na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan. E na Ceará 370, a Kia. É uma nova revenda lá do Jefferson Fusternal. Agora, se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, Teletax, tá aí o número, mas peça pelo aplicativo, é muito melhor. Se não tem, baixe, Teletax Capital, segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi aéreo. Obrigado, Josias, não me contraria muito. Garbaschi, Fábio. Na sequência vem o Jornal da RDC e logo após os Cruzando as Conversas. Nós voltamos com o nosso 2 Toques amanhã às 21 horas. Continue aqui na nossa programação.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.